Na despedida de solteiro, ele me traiu com duas garotas que os amigos pagaram para sair com ele. Não acreditei quando fiquei sabendo disso. E claro, não o perdoei. Cancelei na hora o casamento e não tive outra alternativa senão separar. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Se você já sentiu que sua vida desmoronou por completo, se já questionou se existe esperança após o pior erro da sua vida, continue comigo. Porque o que aconteceu comigo e com Gabriel mudou não apenas nosso destino, mas revelou uma verdade que pode transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. Meu nome é Jéssica, e aos 22 anos eu tinha certeza absoluta de que conhecia o roteiro da felicidade. Cursava arquitetura na Universidade Federal e carregava no peito sonhos grandiosos que pareciam tão sólidos quanto as estruturas que desenhava. Meus olhos brilhavam quando falava sobre projetos sustentáveis e espaços que pudessem transformar vidas. Cada planta que criava era uma promessa de futuro, cada cálculo uma garantia de que estava construindo algo duradouro. Mas havia um vazio dentro de mim que eu não conseguia explicar. Mesmo cercada de sonhos realizáveis e um futuro promissor, algo faltava. Era como se existisse um buraco no formato de Deus no meu coração, mas eu ainda não sabia disso. Foi durante uma palestra sobre construção verde que o destino colocou Gabriel no meu caminho. Ele estava na primeira fila, fazendo anotações detalhadas com a concentração de quem realmente se importava com cada palavra. Eu observava da terceira fileira, impressionada com aquela dedicação que irradiava paixão genuína. Seus cabelos castanhos caíam levemente sobre a testa enquanto escrevia, e havia algo em sua postura que demonstrava seriedade e determinação. Quando ele se aproximou após a apresentação para comentar sobre os conceitos apresentados, descobrimos que compartilhávamos muito mais que interesse profissional. Gabriel tinha voz grave e cálida, gesticulava com entusiasmo ao falar sobre sustentabilidade, e seus olhos castanhos se iluminavam quando explicava suas ideias. Dividíamos sonhos que pareciam feitos um para o outro, como peças de um quebra-cabeças que finalmente encontravam seu lugar. Gabriel era um estudante de engenharia civil do 4º período, 3 anos mais velho que eu, mas nossa conexão transcendia qualquer diferença de idade ou experiência. Ele trazia a precisão técnica e o planejamento estrutural que complementavam perfeitamente minha criatividade e visão estética. Era como se fôssemos duas metades de um mesmo projeto arquitetônico, destinadas a se encontrar para criar algo magnífico. Durante nossa primeira conversa, que se estendeu por 2 horas no café da universidade, descobrimos que ambos sonhávamos em revolucionar a construção civil brasileira. Gabriel falava sobre estruturas que resistissem ao tempo sem agredir o meio ambiente, enquanto eu desenhava mentalmente espaços que fossem funcionais, belos e sustentáveis. O aroma do café se misturava com a empolgação de nossas vozes, criando uma atmosfera de descoberta mútua. Os meses que se seguiram foram os mais mágicos da minha vida. Caminhadas pelo campus se transformavam em longas conversas sobre arquitetura e engenharia, o barulho dos nossos passos nas folhas secas criando uma trilha sonora perfeita para nossos planos futuros. O café da biblioteca virava reuniões de brainstorming para projetos que nos deixavam acordados até as estrelas aparecerem no céu. Gabriel tinha o hábito de desenhar pequenos esquemas estruturais nas margens dos meus cadernos enquanto conversávamos, seus dedos longos e precisos criando linhas que transformavam meus sonhos em possibilidades concretas. Eu revidava colorindo suas plantas com tons que representavam diferentes ambientes, transformando cálculos frios em espaços calorosos e acolhedores. Nosso relacionamento floresceu com a naturalidade de uma planta que encontra o solo perfeito. Não houve momento específico em que ficamos juntos. Simplesmente aconteceu como algo inevitável e natural. Um dia estávamos estudando juntos na biblioteca. No outro, ele estava segurando minha mão enquanto caminhávamos pelo campus. Os colegas começaram a nos chamar de o casal da arquitetura sustentável. E nós ríamos, mas sabíamos que havia muito de verdade naquele apelido carinhoso. Professores já brincavam que formaríamos uma dupla imbatível no mercado, e essa previsão alimentava nossos sonhos compartilhados. Durante 2 anos inteiros, fomos inseparáveis, construindo não apenas uma relação sólida, mas também os alicerces do que seria nosso futuro profissional conjunto. Cada aula se tornava uma oportunidade de trocarmos ideias. Cada trabalho em grupo era uma chance de mostrarmos como nossas habilidades se complementavam perfeitamente.
Gabriel tinha uma forma única de me olhar quando eu explicava meus conceitos arquitetônicos. Seus olhos se fixavam nos meus como se cada palavra fosse preciosa, e ele balançava a cabeça em aprovação quando eu descrevia espaços que promovessem bem-estar e sustentabilidade. Era um olhar de admiração genuína que me fazia sentir valorizada não apenas como namorada, mas como profissional e sonhadora. Eu, por minha vez, ficava fascinada observando Gabriel trabalhar. Suas mãos se moviam com precisão matemática sobre as calculadoras. Seus lábios se curvavam levemente quando encontrava a solução perfeita para um problema estrutural complexo. Havia algo profundamente atraente em sua inteligência prática, na forma como transformava conceitos abstratos em realidade tangível. Nossas famílias se conheceram durante um churrasco que organizamos no final do segundo ano de namoro. Meus pais ficaram imediatamente impressionados com a educação e ambição de Gabriel, enquanto os pais dele elogiaram minha criatividade e determinação. Foi uma tarde perfeita, com o som da churrasqueira crepitando, risos genuínos ecoando pelo quintal e a sensação de que estávamos construindo algo muito maior que um simples relacionamento. No final do terceiro ano de faculdade, Gabriel sugeriu algo que eu só havia ousado sonhar: uma viagem para Orlando. Estávamos sentados no nosso local favorito do campus, um banco embaixo de uma árvore centenária, quando ele mencionou as promoções que havia visto online. O sol da tarde filtrava através das folhas, criando padrões de luz e sombra no seu rosto enquanto falava com entusiasmo crescente sobre a possibilidade. Havíamos economizado algum dinheiro de estágios e trabalhos de meio período, mas sabíamos que precisaríamos parcelar o resto. A decisão foi tomada ali mesmo, selada com um beijo que sabia a futuro e aventura. Gabriel mostrou as promoções no seu celular, e eu não consegui conter a empolgação que explodiu no meu peito como fogos de artifício silenciosos. Durante meses inteiros, organizamos cada detalhe daquela viagem com a meticulosidade de um projeto arquitetônico. Criamos planilhas compartilhadas no Google Drive, pesquisamos os melhores hotéis dentro do nosso orçamento apertado, estudamos mapas dos parques como se fossem plantas baixas de construções que precisávamos entender perfeitamente. Gabriel assumiu a responsabilidade pela parte financeira, calculando gastos diários, pesquisando taxas de câmbio, criando um orçamento detalhado que incluía desde ingressos até gorjetas para garçons. Eu fiquei encarregada do roteiro, criando um cronograma no Excel que especificava horários, deslocamentos, refeições e até tempo para descanso. Nossas noites se tornaram sessões de planejamento que misturavam romance com praticidade. Enquanto Gabriel pesquisava voos e calculava custos, eu navegava por sites de turismo, salvando fotos dos locais que queria visitar. Periodicamente, ele se aproximava da minha cadeira, apoiava as mãos nos meus ombros, e juntos olhávamos as imagens na tela, imaginando como seria estar naqueles lugares mágicos. A viagem representava muito mais que simples lazer para nós. Era a celebração de tudo que havíamos construído juntos, e um prenúncio tangível do futuro próspero que nos aguardava. Cada dólar economizado representava um sacrifício voluntário: menos saídas para jantar, roupas compradas em promoção, livros emprestados da biblioteca ao invés de comprados. Mas cada economia era feita com alegria, porque tinha um propósito claro e compartilhado. Conforme a data da viagem se aproximava, nossa empolgação se tornava quase tangível. Gabriel tinha o hábito de me mostrar fotos dos parques no celular durante os intervalos das aulas, e eu carregava um caderninho onde anotava todas as atrações que não podíamos perder. Nossos amigos brincavam que éramos mais empolgados que crianças esperando o Natal. Quando finalmente chegamos em Orlando, a realidade superou todas as nossas expectativas mais otimistas. O calor úmido da Flórida nos envolveu como um abraço tropical assim que saímos do aeroporto, e o cheiro característico, uma mistura de protetor solar, algodão doce e sonhos realizados, nos disse que havíamos chegado ao lugar certo. O hotel que escolhemos era modesto, mas limpo e funcional. Nosso quarto tinha vista para a piscina, e Gabriel insistiu em testar o ar-condicionado antes mesmo de desfazermos as malas. Eu me joguei na cama, ainda incrédula de que estávamos realmente ali, enquanto ele organizava metodicamente nossas roupas no armário. O Epcot Center foi nossa primeira parada, e nos impressionou profundamente com suas inovações tecnológicas. Caminhamos de mãos dadas pelo Future World, maravilhados com as exposições que mostravam como seria o mundo daqui a 50 anos. O pavilhão sobre construções do futuro nos fez sonhar ainda mais alto com nossa carreira,
especialmente quando vimos protótipos de casas que geravam sua própria energia e se adaptavam às necessidades dos moradores. Gabriel tirava fotos de cada detalhe técnico, enquanto eu fazia esboços rápidos no meu caderno, capturando elementos de design que poderiam inspirar nossos futuros projetos. Passamos horas conversando sobre como poderíamos adaptar aquelas tecnologias para a realidade brasileira, transformando visitas turísticas em sessões informais de estudo. No Universal Studios, descobrimos nosso lado mais infantil. Gabriel, que sempre foi sério e responsável, gritou como adolescente na montanha-russa do Hulk. Eu, que tinha medo de altura, me surpreendi pedindo para repetir o passeio no Harry Potter. Tiramos centenas de fotos bobas, experimentamos cerveja amanteigada que sabia melhor do que imaginávamos, e compramos souvenirs que sabíamos que eram caros, mas que serviriam como lembrança permanente daqueles dias perfeitos. Mas foi no Magic Kingdom que o momento mais especial de nossas vidas nos esperava, preparado como um presente do destino que eu ainda não sabia que estava sendo orquestrado por Deus. Era o 4º dia da viagem quando Gabriel amanheceu diferente. Durante todo o café da manhã, ele estava visivelmente nervoso, verificava o celular constantemente, e suas mãos tremiam levemente quando segurava a xícara de café. Atribuí o comportamento à empolgação do dia, já que havíamos planejado passar o dia inteiro no parque mais famoso da Disney. Com misteriosa determinação, ele me guiou através das multidões até o castelo da Cinderela. O sol do meio-dia criava um cenário absolutamente perfeito, com o castelo rosa brilhando contra o céu azul impecável da Flórida. Centenas de pessoas circulavam ao nosso redor, mas Gabriel parecia focado apenas em encontrar o local exato que havia escolhido. Eu ainda comentava animadamente sobre os detalhes arquitetônicos da construção, as torres perfeitamente proporcionais, os vitrais que criavam efeitos de luz magníficos, a forma como toda a estrutura parecia flutuar sobre nossas cabeças como algo saído de um sonho. Gabriel escutava e balançava a cabeça, mas eu podia perceber que sua mente estava em outro lugar. De repente, ele parou de caminhar. Olhou ao redor como se estivesse verificando se aquele era exatamente o lugar certo. Respirou fundo algumas vezes, e então, com mãos que tremiam visivelmente, ajoelhou-se diante de mim. O mundo parou naquele instante. As vozes da multidão se transformaram em murmúrio distante. O barulho das atrações virou trilha sonora suave, e tudo que existia era Gabriel ajoelhado diante de mim, com o castelo mais famoso do mundo servindo como cenário para o momento mais importante das nossas vidas. As palavras saíram de sua boca trêmulas, mas carregadas de uma sinceridade que me atravessou como um raio de sol. Gabriel falou sobre todos os sonhos que compartilhávamos, sobre a certeza absoluta de que queria construir uma vida ao meu lado, sobre como eu havia transformado não apenas seus planos profissionais, mas toda a sua visão de futuro. Sua voz falhava em alguns momentos, e ele parava para respirar fundo antes de continuar. Quando abriu a pequena caixa de veludo azul, revelando um singelo anel de noivado que havia escolhido pensando no meu gosto discreto, meus olhos já estavam completamente marejados. Era um solitário delicado, com um diamante pequeno, mas de brilho intenso, montado numa banda dourada simples. Exatamente como eu sempre havia imaginado que seria meu anel de noivado. O sim saiu como um sussurro emocionado, quase inaudível em meio à emoção que me dominava. Minhas mãos tremiam quando estendi à esquerda para que ele colocasse o anel, e quando senti o metal frio contra minha pele, comecei a chorar de alegria. Não eram lágrimas de tristeza ou nostalgia, mas de felicidade pura e incontrolável. Gabriel se levantou e me abraçou, e por um momento ficamos ali, parados diante do castelo, chorando juntos enquanto a realidade do que havia acabado de acontecer se instalava em nossas mentes. Eu conseguia sentir o coração dele batendo acelerado contra meu peito, e tinha certeza de que ele podia sentir o meu também. Foi então que percebemos que não estávamos sozinhos naquele momento mágico. Uma pequena multidão havia se formado ao nosso redor. Pessoas que haviam parado para assistir ao pedido de casamento, e agora aplaudiam e gritavam parabéns. Entre elas, uma atriz vestida de Princesa Bela e um ator caracterizado como Príncipe Adam, que haviam presenciado toda a cena. Os personagens se aproximaram com sorrisos radiantes e nos parabenizaram como se fôssemos amigos de longa data. A Princesa Bela segurou minhas mãos e disse que havia sido um dos pedidos mais românticos que já havia presenciado, enquanto o Príncipe Adam cumprimentou Gabriel como se fossem velhos companheiros de aventura. Tiraram dezenas de fotos conosco,
algumas posadas e formais, outras espontâneas e cheias de risadas. Em todas elas, meu rosto estava radiante de felicidade, e Gabriel exibia um sorriso de orgulho e realização que eu nunca havia visto antes. Aquelas fotos se tornariam algumas das nossas mais preciosas, documentando o momento exato em que nossas vidas mudaram para sempre. A volta para o Brasil foi planejada com a empolgação de quem acabara de ganhar na loteria emocional. No avião, enquanto Gabriel dormia encostado em meu ombro, eu ficava olhando o anel no meu dedo, ainda incrédula de que aquilo era real. Marcamos o casamento para 6 meses após a formatura, tempo que considerávamos suficiente para nos estabelecermos profissionalmente e organizarmos a cerimônia dos nossos sonhos. Os pais de ambos os lados ficaram eufóricos com a notícia. Minha mãe chorou quando viu o anel, e meu pai abraçou Gabriel como se fosse seu próprio filho. Os pais dele organizaram um jantar de celebração que reuniu as duas famílias pela primeira vez desde que começamos a namorar, e a sintonia entre todos era perfeita. Rapidamente, a casa dos meus pais se transformou num verdadeiro centro de planejamento matrimonial. Revistas de casamento apareceram espalhadas pela sala, amostras de tecido tomaram conta da mesa da cozinha, e minha mãe começou uma lista de convidados que crescia a cada dia. Gabriel participava de tudo com entusiasmo, dando opiniões sobre cores, ajudando a escolher fornecedores, sempre me apoiando nas decisões finais. O último ano de faculdade voou como se tivéssemos acelerado o tempo. Entre aulas intensivas, estágios obrigatórios que nos preparavam para o mercado de trabalho, trabalho de conclusão de curso que exigia dedicação total, e preparativos intermináveis do casamento, mal tínhamos tempo para respirar direito. Mas era uma correria boa, carregada de propósito e expectativa. Gabriel conseguiu uma proposta extremamente promissora numa construtora renomada da cidade, com salário inicial excelente e perspectiva de crescimento rápido. Eu recebia convites animadores para participar de projetos de interiores, e alguns escritórios já demonstravam interesse em me contratar assim que me formasse. O futuro profissional jamais havia parecido tão brilhante e garantido. As formaturas aconteceram no mesmo mês, com apenas 2 semanas de diferença entre elas. Foi um período de celebrações constantes, família reunida vinda de diferentes cidades, fotos solenes com Beca que eternizariam nossas conquistas, discursos emocionados de paraninfos sobre conquistas alcançadas e novos começos que se aproximavam. Era como se a vida estivesse seguindo um roteiro perfeito e previsível, onde cada evento conduzia naturalmente ao próximo capítulo de felicidade crescente. Tínhamos trabalho garantido, relacionamento sólido, família apoiando, e um futuro que parecia desenhado à mão por um arquiteto divino. Foi nesse clima de euforia absoluta e expectativa máxima que chegou o momento das tradicionais despedidas de solteiro. Organizei um fim de semana delicioso no interior com minhas amigas mais próximas, num sítio que a família de uma delas havia emprestado. Foram 2 dias recheados de conversas íntimas sobre casamento, risadas constantes que ecoavam pelos corredores da casa, e planos detalhados para a lua de mel que Gabriel e eu já havíamos começado a organizar. Gabriel, incentivado pelos amigos da faculdade e alguns primos próximos, marcou uma noite que começaria num bar conhecido da cidade. A princípio parecia uma celebração simples e controlada. Alguns amigos, cerveja gelada, conversa sobre o futuro e volta para casa em horário decente. Pelo menos foi isso que ele me contou, e foi isso que eu acreditei. O que deveria ser uma celebração simples e controlada entre amigos, rapidamente se transformou em algo completamente diferente do planejado. O bar estava lotado além da capacidade normal. A música estava ensurdecedora. E as bebidas começaram a chegar numa frequência que Gabriel não conseguiu monitorar adequadamente. Os amigos, alguns já formados há mais tempo e com experiências diferentes de vida, tinham outras ideias muito específicas sobre como deveria ser uma despedida de solteiro verdadeiramente memorável. Faziam piadas sobre última noite de liberdade, sugeriam atividades que Gabriel jamais havia cogitado e insistiam que ele precisava aproveitar antes de se prender para sempre. Conforme a noite avançava inexoravelmente, Gabriel se viu numa situação que jamais havia imaginado enfrentar. A pressão crescente do grupo se somava ao álcool correndo descontroladamente nas suas veias, criando uma combinação perigosa de julgamento comprometido e vulnerabilidade emocional. Havia uma sensação estranha e perturbadora se formando em sua mente, alimentada pelos comentários constantes dos amigos sobre estar prestes a
perder a liberdade para sempre. Um dos primos havia feito esse comentário específico durante a terceira rodada de cerveja, e as palavras ecoavam na cabeça de Gabriel como um mantra perturbador. Quando os amigos sugeriram sair do bar para terminar a noite da forma certa, Gabriel se encontrou numa encruzilhada moral que seu estado alterado não o permitia navegar adequadamente. O álcool havia nublado sua capacidade de julgamento, a pressão do grupo havia minado sua determinação usual, e uma mistura tóxica de medo e curiosidade havia tomado o lugar da sua bússola moral habitualmente confiável. Gabriel simplesmente não teve forças suficientes para resistir à pressão. Pela primeira vez na vida, tomou uma decisão que definiria não apenas seu destino, mas o meu também, e que destruiria tudo o que havíamos construído durante anos de relacionamento sólido e planos compartilhados. A manhã seguinte trouxe uma ressaca que transcendia completamente os efeitos físicos do álcool. Gabriel acordou num quarto de motel barato e sujo, com fragmentos confusos e perturbadores de memória sobre a noite anterior. As imagens voltavam em flashes que o faziam sentir náusea. Duas mulheres que ele jamais havia visto antes, dinheiro trocando de mãos como numa transação sórdida, risos que agora ecoavam em sua mente como sons de um pesadelo que havia se tornado realidade. O anel de compromisso no seu dedo parecia pesar toneladas sobre sua consciência culpada. Cada vez que olhava para aquele símbolo do nosso amor e dos nossos planos futuros, sentia uma pontada de culpa que o atravessava como punhal afiado. A realidade do que havia feito começou a se instalar em sua mente como veneno que se espalhava lentamente por todo o seu ser. Quando liguei para ele no meio da manhã, completamente animada e curiosa para saber como havia sido sua despedida de solteiro, Gabriel conseguiu apenas balbuciar algumas palavras vagas e evasivas sobre ter sido divertida. Sua voz estava estranha, diferente do tom usual, e eu percebi imediatamente que algo não estava normal. Mas naquele momento, ingenuamente atribuí a mudança ao cansaço natural de uma noite de celebração e a possível ressaca que seria esperada após algumas horas bebendo com os amigos. Gabriel prometeu passar na minha casa mais tarde, como sempre fazia após passarmos um tempo separados, mas cancelou o encontro algumas horas depois, alegando não estar se sentindo bem fisicamente. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira tortura silenciosa para Gabriel, embora eu ainda não soubesse disso. Ele não conseguia me olhar nos olhos sem sentir uma mistura tóxica de amor profundo e culpa dilacerante. O homem que sempre havia sido direto e honesto comigo agora carregava um segredo que o estava destruindo por dentro. Gabriel tentava desesperadamente agir normalmente durante os últimos preparativos do nosso casamento, mas sua alegria característica havia evaporado completamente. Participava das reuniões com fornecedores, ajudava nas decisões sobre decoração, confirmava detalhes da lua de mel, mas tudo parecia mecânico, como se estivesse representando um papel ao invés de vivendo sua própria vida. Eu notava a mudança óbvia em seu comportamento e perguntava constantemente se estava tudo bem, se havia acontecido alguma coisa preocupante, se ele estava com problemas no trabalho ou em casa. Mas ele sempre negava com um sorriso forçado que não me convencia, insistindo que estava apenas cansado com os preparativos e ansioso com o casamento que se aproximava. A tensão se tornou absolutamente insuportável quando, 3 dias depois da despedida de solteiro, encontrei Gabriel numa situação que jamais imaginei presenciar. Cheguei no escritório improvisado onde finalizávamos os últimos detalhes da lua de mel e o encontrei chorando descontroladamente, com a cabeça entre as mãos, numa demonstração de desespero que me deixou completamente chocada. Nunca havia visto aquele homem forte e confiante em tal estado de colapso emocional. Gabriel sempre foi minha rocha, meu porto seguro, a pessoa que me acalmava quando eu estava nervosa. Vê-lo completamente quebrantado foi como assistir meu mundo desmoronar sem entender o motivo. Entre soluços que pareciam rasgar sua alma, ele murmurava pedidos de perdão desesperados que eu simplesmente não conseguia compreender. Me perdoa, Jéssica. Eu estraguei tudo. Não mereço você. Frases que saíam de sua boca como confissões de alguém carregando um peso insuportável. Foi naquele momento devastador que a verdade explodiu entre nós como uma bomba nuclear, destruindo não apenas nossos planos, mas toda a realidade que eu conhecia. Com a voz completamente embargada e os olhos vermelhos de tanto chorar, Gabriel começou a contar. Cada palavra saía como se fosse arrancada de sua garganta com alicate. Cada detalhe o fazia se encolher de vergonha.
Ele contou sobre a pressão dos amigos, sobre o álcool, sobre a decisão que havia tomado e que agora se tornara o maior arrependimento de sua vida. Ouvi em silêncio absoluto e aterrorizador, sentindo meu mundo desmoronar palavra por palavra. Meu rosto passou rapidamente da preocupação inicial à incredulidade total. Da incredulidade à dor mais profunda que já havia experimentado em toda a minha existência. Era como se cada revelação fosse um soco no estômago, tirando meu ar, minha força, minha capacidade de raciocinar. A primeira reação foi de negação completa. Isso simplesmente não podia estar acontecendo. Não comigo, não com Gabriel, não há 2 semanas do nosso casamento dos sonhos. Não depois de 4 anos de relacionamento sólido, não depois de Orlando, não depois de tudo que havíamos planejado e construído juntos. Mas conforme Gabriel continuava falando, assumindo completamente a culpa e implorando um perdão que eu não sabia se algum dia poderia dar, a realidade cruel e implacável se impôs sobre mim como avalanche destruidora. O homem que eu amava, em quem confiava cegamente, havia me traído da forma mais sórdida possível. E naquele momento de dor absoluta, embora eu ainda não soubesse, estava sendo preparada para descobrir que existe um amor maior que qualquer traição humana, uma fidelidade que nunca falha, e uma esperança que pode nascer até mesmo dos pedaços quebrados de um coração despedaçado. Saí da casa de Gabriel sem conseguir pronunciar uma única palavra. Minha mente estava completamente em branco, como se alguém tivesse apagado todos os pensamentos e deixado apenas um vazio doloroso no lugar. Caminhei pelas ruas da minha cidade natal como uma sonâmbula, passando por locais familiares que agora pareciam cenários de um filme que eu não reconhecia mais. Quando finalmente cheguei em casa, meus pais estavam no sofá assistindo televisão, planejando os últimos detalhes do casamento que aconteceria em menos de 2 semanas. O contraste entre a alegria deles e o desespero que eu carregava era tão brutal que quase desabei ali mesmo. Mas consegui murmurar algo sobre estar cansada e me tranquei no meu quarto. Passei a noite inteira acordada, alternando entre crises de choro convulsivo que faziam meu corpo inteiro tremer e uma raiva que jamais havia experimentado. Era como se 2 pessoas diferentes estivessem lutando dentro de mim. Uma que ainda amava Gabriel desesperadamente e outra que queria vê-lo sofrer tanto quanto eu estava sofrendo naquele momento. Questionava tudo obsessivamente, numa espiral mental que não conseguia interromper. Onde havia errado como namorada? Havia sido ingênua demais ao confiar cegamente? Os sinais estavam claramente lá e eu havia deliberadamente escolhido ignorá-los? Será que nunca o conheci realmente? Como alguém que dizia me amar podia me machucar de forma tão devastadora? A manhã trouxe uma clareza dolorosa. Olhei-me no espelho do banheiro e vi uma versão destruída de mim mesma. Olhos inchados de tanto chorar, rosto pálido, cabelos desalinhados. Mas mais que a aparência física, havia algo quebrado no meu olhar que eu nunca havia visto antes. Era como se parte da minha inocência tivesse morrido durante aquela noite horrível. A conversa final com Gabriel aconteceu no dia seguinte, na presença constrangedora dos pais de ambos os lados. Meus pais haviam insistido em chamar os pais dele, acreditando que uma conversa em família poderia resolver qualquer mal-entendido. Eles não faziam ideia da gravidade da situação até eu contar, com uma maturidade que surpreendeu a todos os presentes, exatamente o que havia acontecido. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi ensurdecedor. Minha mãe levou a mão ao peito como se tivesse levado um tiro. Meu pai fechou os punhos numa raiva controlada, e os pais de Gabriel pareciam ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A decepção nos rostos deles era quase tão dolorosa quanto a traição em si. Gabriel tentou argumentar desesperadamente, prometeu mudanças radicais, jurou solenemente que nunca mais aconteceria algo semelhante. Falou sobre terapia, sobre como havia aprendido com o erro, sobre quanto me amava e como não podia viver sem mim. Mas eu fui absolutamente inflexível. A confiança havia sido quebrada de forma irreparável e definitiva. Declarei que o casamento estava cancelado, e essas palavras saíram da minha boca com uma firmeza que eu não sabia que possuía. Não era uma decisão tomada por impulso ou raiva. Era uma conclusão racional de que não podia construir um casamento sobre a base rachada da traição. Gabriel implorou, chorou, se ajoelhou diante de todos, mas minha decisão estava tomada. O cancelamento do casamento se transformou num pesadelo logístico e emocional devastador. Dezenas de telefonemas constrangedores para convidados que já haviam confirmado presença, alguns até reservado hotéis para o fim de semana.
fornecedores revoltados que precisavam ser comunicados, alguns compreensivos, outros exigindo o pagamento integral mesmo com o cancelamento. Depósitos significativos foram perdidos para sempre: o buffet, a decoração, a banda, o fotógrafo. Meu pai havia encomendado um bolo de 3 andares como obra de arte culinária e mandado fazer meu vestido sob medida com uma costureira renomada como presente especial de casamento. Tudo se transformou instantaneamente em lembrança dolorosa de um futuro que nunca se realizaria. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Consegui um emprego numa firma de arquitetura respeitada, mas trabalhava no piloto automático, sem a paixão que sempre me caracterizou. Os projetos que antes despertavam minha criatividade e me faziam passar horas aperfeiçoando detalhes, agora pareciam apenas obrigações a serem cumpridas para receber o salário no final do mês. A depressão se instalou como um peso constante no meu peito, tornando difícil executar as tarefas mais simples do dia a dia. Acordar de manhã virou uma batalha diária. Tomar banho exigia um esforço heróico, e comer se tornou algo mecânico que eu fazia apenas para sobreviver. Era como se todas as cores tivessem sumido do mundo, deixando apenas tons de cinza. Perdi mais de 10 quilos em 2 meses, não porque estivesse fazendo dieta, mas porque simplesmente não sentia fome. Minha mãe tentava me convencer a comer, preparava meus pratos favoritos, mas tudo tinha gosto de papelão. O prazer mais básico da vida, uma refeição saborosa, havia desaparecido junto com minha alegria. Os amigos tentavam ajudar de todas as formas possíveis. Organizavam programas que antes me animariam: cinemas, jantares, viagens de fim de semana. Mas eu havia perdido completamente o interesse em socializar. Inventava desculpas para não sair. Alegava estar cansada do trabalho. Dizia que precisava fazer hora extra. Na verdade, não conseguia suportar a ideia de fingir que estava bem, quando por dentro me sentia completamente despedaçada. Passava os fins de semana trancada em casa, revendo obsessivamente as fotos da viagem para Orlando, que não conseguia deletar do celular. Ficava horas olhando as imagens do pedido de casamento, tentando identificar algum sinal de que Gabriel já estava planejando me trair, alguma expressão que revelasse falsidade. Mas tudo parecia genuíno, o que tornava a traição ainda mais incompreensível. Imaginava constantemente como seria minha vida se aquela noite maldita nunca tivesse acontecido. Estaria casada, talvez grávida, construindo a empresa dos sonhos com Gabriel. Mas sempre que esses pensamentos vinham, eram seguidos por uma onda de dor que me lembrava que aquela realidade alternativa nunca existiria. Entre todas as pessoas que tentavam me apoiar, Júlia, minha melhor amiga desde a adolescência, foi a mais persistente. Ela me conhecia bem o suficiente para perceber que eu estava afundando numa depressão profunda e não conseguia sair sozinha. Júlia havia se tornado cristã durante os últimos anos da faculdade e frequentava uma igreja evangélica há algum tempo. Durante nosso relacionamento, ela sempre me convidara ocasionalmente para participar de cultos ou eventos da igreja, mas eu sempre declinava educadamente. Alegava não ter tempo por causa dos estudos, ou simplesmente dizia que religião não era minha praia. Júlia nunca havia sido insistente sobre fé, sempre respeitou minhas escolhas, mas vendo o estado deplorável em que eu me encontrava, decidiu abordar o assunto de forma diferente. Durante uma de suas visitas regulares, enquanto eu permanecia no sofá em pijama numa tarde ensolarada de domingo, Júlia fez um convite que soou diferente dos anteriores. Ela não falou sobre religião, salvação ou doutrinas específicas. Simplesmente disse que eu precisava sair de casa, estar com pessoas, tentar algo completamente novo. Mencionou que na igreja havia um grupo de apoio para pessoas passando por momentos difíceis da vida, e que talvez pudesse ser útil apenas para ter com quem conversar sobre coisas profundas. Insistiu que não era sobre conversão ou pressão religiosa, mas sobre comunidade e suporte emocional. Falou sobre pessoas que haviam encontrado cura para depressão, ansiedade e outros problemas através do apoio mútuo. Minha primeira reação foi de resistência. Igreja sempre me pareceu lugar para pessoas fracas que precisavam de muletas espirituais, ou para fanáticos que viviam numa realidade paralela. Eu sempre fui racional, prática, confiante na ciência e na capacidade humana de resolver problemas. Religião parecia coisa de quem não conseguia lidar com a vida real. Mas conforme as semanas passavam e meu estado só piorava, comecei a considerar a possibilidade. Júlia continuava insistindo gentilmente, sempre lembrando que não havia compromisso, que eu podia ir apenas uma vez para conhecer, que não precisava participar ativamente.
Ela prometeu que ficaria ao meu lado o tempo todo e que sairíamos se eu me sentisse desconfortável. Depois de quase 2 meses de insistência carinhosa, finalmente cedi. Numa quarta-feira à noite, vesti algo decente pela primeira vez em semanas. Uma calça jeans limpa e uma blusa discreta. E acompanhei Júlia até uma igreja modesta no centro da cidade. Meu coração batia acelerado durante todo o trajeto, uma mistura de ansiedade e curiosidade. O templo era simples, mas acolhedor, com cerca de 200 pessoas reunidas para o culto semanal. Não tinha a ostentação que eu esperava, nem a atmosfera sombria que imaginava. Era um ambiente claro, com cadeiras confortáveis organizadas em fileiras, pessoas conversando em pequenos grupos antes do início do culto. Sentei-me numa das últimas fileiras, tentando passar despercebida e observando tudo com olhar crítico. A música começou suavemente, e percebi que era diferente do que esperava. Não eram hinos antigos e deprimentes, mas canções contemporâneas com melodias bonitas e letras que falavam sobre esperança, amor e superação. Conforme o culto começou, algo completamente inesperado aconteceu comigo. A música, os cânticos das pessoas ao meu redor, criaram uma atmosfera de paz que eu não experimentava há meses. Era como se o ar tivesse mudado de densidade, tornando-se mais leve, mais respirável. Senti meus músculos relaxarem pela primeira vez em semanas. As pessoas cantavam com sinceridade genuína, não como obrigação religiosa. Havia sorrisos verdadeiros, lágrimas de emoção, mãos levantadas numa expressão de liberdade que eu nunca havia presenciado. Não parecia encenação ou fanatismo. Parecia gente normal expressando algo real e profundo. Quando o pastor subiu ao púlpito, me preparei para um discurso moralista que confirmaria todos os meus preconceitos sobre religião organizada. Esperava julgamentos sobre pecado, ameaças sobre inferno ou pedidos insistentes de dinheiro. Mas pastor Ricardo era completamente diferente do que eu imaginava. Era um homem de meia idade, com um sorriso genuíno que alcançava os olhos e uma forma de falar que parecia conversa entre amigos próximos. Sua voz era calma, mas carregada de convicção, e ele gesticulava naturalmente ao falar, como alguém contando uma história interessante para pessoas que realmente se importam. O sermão daquela noite era sobre recomeços, sobre como Deus podia transformar situações aparentemente sem solução em testemunhos de vitória. Pastor Ricardo falou sobre pessoas que haviam perdido tudo: relacionamentos, trabalho, saúde, sonhos, identidade, e como a fé havia proporcionado não apenas consolo temporário, mas uma renovação completa de perspectiva de vida. Ele contou a história real de uma mulher da congregação que havia descoberto a traição do marido uma semana antes do casamento, e como Deus havia restaurado não apenas seu coração partido, mas toda a sua vida de forma mais abundante do que ela jamais imaginara. Meu coração disparou quando ouvi essa história. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo. Senti como se cada palavra fosse dirigida especificamente à minha situação. Pastor Ricardo não estava pregando teorias abstratas, mas falando sobre dor real, traição real, desapontamento real. E mais importante, estava oferecendo esperança real de que era possível reconstruir uma vida devastada. Quando ele leu um versículo de Isaías 61:3 sobre Deus transformar luto em alegria, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem controle. Não eram lágrimas de tristeza ou autocomiseração, mas algo diferente. Um alívio profundo que eu não conseguia explicar racionalmente. Era como se alguém tivesse acendido uma pequena vela numa caverna escura. Por primeira vez em meses, senti uma pontada de esperança. Não esperança de que Gabriel voltaria, ou de que minha vida seria como antes, mas esperança de que era possível existir alegria novamente. Esperança de que minha vida não havia terminado aos 23 anos, de que havia propósito além da dor que estava sentindo. Pastor Ricardo continuou falando sobre como Deus especializa-se em pegar pedaços quebrados e criar algo novo e belo. Usou a metáfora de um vaso quebrado que um oleiro transforma numa obra de arte ainda mais valiosa. Cada palavra penetrava no meu coração como bálsamo numa ferida aberta. Ao final do culto, quando foi feito um convite para quem queria entregar a vida a Jesus, senti uma força inexplicável me empurrando para frente. Era como se meu corpo estivesse agindo independentemente da minha mente racional. Levantei-me da cadeira com pernas trêmulas mas determinadas e caminhei até a frente do templo. Júlia, surpresa e visivelmente emocionada, me acompanhou. Ali,
Cercada por pessoas que mal conhecia, mas que pareciam genuinamente felizes por mim, fiz uma oração que mudaria completamente o rumo da minha vida. Não foi uma decisão baseada em emoção momentânea, mas num reconhecimento profundo de que precisava de algo maior que eu mesma para me curar. Orei com sinceridade total, admitindo que minha vida estava quebrada e que eu não conseguia consertá-la sozinha. Pedi para Jesus entrar no meu coração, me perdoar pelos meus erros e me ajudar a reconstruir minha vida sobre uma base sólida. Não entendi completamente o que estava fazendo, mas sabia que era real e necessário. A sensação foi indescritível. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros, como se alguém tivesse limpado uma janela empoeirada e permitido que a luz entrasse novamente. Não foi um milagre instantâneo que apagou toda a dor, mas foi o início de um processo de cura que eu nem sabia que era possível. Nas semanas seguintes, me tornei frequentadora assídua da igreja. Participava dos cultos de quarta e domingo, e me juntei ao grupo de jovens que se reunia aos sábados à tarde numa sala anexa ao templo principal. Pela primeira vez em meses, acordava com algo para esperar, com um propósito que ia além de apenas sobreviver a mais um dia vazio. O grupo de jovens era coordenado por Camila, uma psicóloga de 30 anos que havia se convertido ainda adolescente. Era uma mulher sábia e carinhosa, que entendia profundamente tanto a psicologia humana quanto os princípios bíblicos. As reuniões combinavam o estudo bíblico aprofundado com atividades práticas que nos conectavam com a comunidade. Visitávamos asilos onde conversávamos com idosos que muitas vezes não recebiam visitas há meses. Organizávamos campanhas de doação para famílias necessitadas da região. Promovíamos eventos para arrecadar fundos para reformas na creche comunitária que a igreja mantinha. Era trabalho voluntário que dava sentido concreto à fé que estava crescendo em mim. Descobri que me sentia verdadeiramente útil novamente. Minhas habilidades em arquitetura foram aproveitadas quando a igreja decidiu reformar completamente a creche comunitária que atendia mais de 100 crianças carentes. Desenhei novos layouts para as salas de aula, especifiquei materiais mais adequados e seguros para crianças pequenas, criei espaços mais funcionais e acolhedores. Era a primeira vez desde a traição que me sentia realmente boa no que estava fazendo. Cada linha desenhada, cada cálculo de espaço, cada escolha de material era feita com amor e propósito. Não estava apenas exercendo minha profissão, mas usando meus talentos para servir a Deus e as pessoas que mais precisavam. Conforme os meses passavam, a transformação era visível até para estranhos. Voltei a sorrir genuinamente, recuperei o interesse pelo trabalho na firma de arquitetura e comecei a fazer novos planos para o futuro que não incluíam Gabriel ou qualquer tentativa de reconstruir o passado. Havia encontrado uma fonte de força e propósito maior que minhas circunstâncias. A dor da traição ainda existia, mas não mais dominava minha vida como uma nuvem escura. Havia aprendido a entregar essa dor a Deus em oração, e sentia como se Ele fosse curando meu coração aos poucos, como um médico habilidoso, tratando uma ferida profunda com paciência e cuidado. Foi durante uma dessas reuniões de sábado, quase um ano após minha conversão, que Júlia mencionou casualmente algo que fez meu estômago gelar instantaneamente. Ela disse que havia convidado Gabriel para participar do grupo de apoio e perguntou se eu me sentiria confortável com sua presença. Júlia explicou que havia encontrado Gabriel por acaso no supermercado alguns dias antes e ficou chocada com sua aparência. Ele estava visivelmente abatido, havia perdido muito peso, e quando ela perguntou como estava, ele admitiu estar com sérios problemas com álcool e depressão profunda. Soube então que Gabriel havia perdido o emprego na construtora alguns meses após o cancelamento do nosso casamento. Os problemas com bebida, que começaram como fuga da culpa esmagadora, evoluíram rapidamente para uma dependência real e destrutiva. Estava morando novamente com os pais, fazendo trabalhos esporádicos de pedreiro, e lutando contra uma depressão que o estava consumindo vivo. Júlia, movida pela compaixão cristã que havia aprendido na igreja, convidou Gabriel para participar do grupo de apoio. Ela acreditava sinceramente que a mesma transformação que havia acontecido comigo poderia acontecer com ele, mas queria minha permissão antes de trazê-lo, respeitando minha jornada de cura. Minha primeira reação foi de pânico absoluto. Como poderia estar no mesmo ambiente que Gabriel depois de tudo que havia acontecido? Como conseguiria me concentrar nos estudos bíblicos ou nas atividades do grupo sabendo que ele estava na mesma sala, respirando o mesmo ar? Passei a noite toda em oração, lutando com emoções conflitantes.
parte de mim sentia uma satisfação amarga sabendo que ele estava sofrendo as consequências de suas escolhas. Mas outra parte, a parte que havia sido tocada por Cristo, sentia compaixão pela dor que ele estava experimentando. Após horas de reflexão e busca sincera pela orientação divina, percebi que minha resposta revelaria muito sobre a genuinidade de minha transformação espiritual. Se realmente havia perdoado, se realmente havia encontrado a paz em Cristo, precisaria ser capaz de estar na presença de Gabriel sem ódio ou amargura consumindo meu coração. O perdão não significava que eu esqueceria o que aconteceu, ou que confiaria nele novamente, ou que queria reconstruir nosso relacionamento. Significava que eu escolhia liberá-lo da dívida emocional que tinha comigo, entregando toda a situação nas mãos de Deus. No sábado seguinte, quando Gabriel apareceu hesitantemente na porta da sala onde o grupo se reunia, senti uma mistura complexa de emoções que não conseguia separar completamente. Ele estava irreconhecível, magro demais, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas, roupas que pareciam grandes demais, num corpo que havia perdido sua vitalidade. O homem confiante e bem cuidado que havia conhecido na faculdade havia dado lugar a alguém visivelmente quebrantado. Não senti satisfação vendo-o assim. Senti uma tristeza profunda por tudo que nós dois havíamos perdido por causa de uma única noite de escolhas destrutivas. Gabriel me viu imediatamente e hesitou na porta, claramente inseguro se deveria entrar ou dar meia volta. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo, e vi neles uma mistura de arrependimento, vergonha e esperança tímida. Fiz um pequeno aceno com a cabeça, indicando que estava tudo bem, que ele podia entrar. Durante toda a reunião, mantivemos uma distância respeitosa, evitando contato visual direto, mas conseguimos participar das atividades sem criar tensão desnecessária para o grupo. Foi estranho estar no mesmo ambiente novamente, mas não foi a experiência traumática que eu havia temido. Pastor Ricardo, que coordenava o grupo naquele dia, falou sobre perdão, tema que pareceu escolhido providencialmente para aquela ocasião específica. Explicou como o perdão não era apenas sobre esquecer ofensas ou fingir que nada aconteceu, mas sobre libertar-se do peso tóxico do ressentimento que envenenava quem guardava mágoa. Citou exemplos bíblicos de pessoas que perdoaram traições aparentemente imperdoáveis, José perdoando os irmãos que o venderam como escravo, Estevão perdoando aqueles que o apedrejavam até a morte. E explicou como esse perdão trouxe cura não apenas para quem perdoou, mas para todo o relacionamento e comunidade envolvida. Após algumas semanas frequentando o grupo, Gabriel procurou o pastor Ricardo para uma conversa particular numa terça-feira à noite. Confessou abertamente seus problemas crescentes com álcool, falou sobre a culpa esmagadora que carregava desde aquela noite fatídica e pediu ajuda específica para reconstruir sua vida sobre uma base sólida. Pastor Ricardo não apenas orou com ele, mas o conectou imediatamente com um programa de apoio a dependentes químicos que a igreja mantinha em parceria com profissionais da área de saúde mental. Era um programa sério, que combinava acompanhamento médico, terapia psicológica e apoio espiritual. E assim, enquanto eu continuava minha jornada de cura e descoberta de propósito em Cristo, Gabriel iniciava sua própria caminhada de redenção. 2 corações quebrados pela mesma tragédia, agora sendo curados pelo mesmo Deus que especializa-se em transformar ruínas em jardins florescentes. Gabriel mergulhou na recuperação com a mesma determinação obstinada que havia aplicado aos estudos na faculdade, mas agora com uma humildade profunda que eu nunca havia visto nele antes. Participava religiosamente das reuniões de alcoólicos anônimos 3 vezes por semana, chegando sempre 15 minutos antes do horário e permanecendo até o último participante sair. Frequentava os cultos como se sua vida dependesse literalmente disso, tomando notas detalhadas durante os sermões e revisando-as durante a semana. Se dedicava integralmente ao programa de reabilitação espiritual que Pastor Ricardo havia cuidadosamente elaborado especificamente para ele. Acordava às 5 da manhã para um tempo de oração e leitura bíblica, trabalhava o dia inteiro com excelência renovada e passava as noites estudando textos sobre restauração e segundas chances que Pastor Ricardo recomendava. Sua transformação foi gradual, mas cada pequena mudança era claramente visível para quem convivia com ele no grupo de jovens. Semana após semana, Gabriel recuperava peso de forma saudável, voltava a cuidar da aparência com o esmero meticuloso de sempre e, principalmente,
readquiria a clareza mental e a paz interior que havia perdido durante os meses sombrios de alcoolismo autodestrutivo. A mudança mais notável estava em seus olhos. Onde antes havia vergonha e desespero, agora brilhava uma esperança cautelosa, mas genuína. Ele sorria novamente, não o sorriso forçado que tentava esconder dor, mas expressões naturais de contentamento que nasciam de uma alma que estava sendo curada por dentro. Com a ajuda financeira e emocional consistente da igreja, conseguiu um emprego numa empresa de engenharia estrutural de médio porte, localizada no centro da cidade. Não era a posição dos sonhos que havia perdido por causa do alcoolismo, mas representava um recomeço digno e cheio de possibilidades. Gabriel estava completamente disposto a reconstruir sua carreira do zero, trabalhando com uma humildade e determinação férrea que impressionavam até mesmo seus novos colegas de trabalho mais experientes. Durante esses primeiros 6 meses de recuperação intensa, Gabriel e eu mantivemos uma distância respeitosa e cuidadosamente calculada dentro das atividades do grupo de jovens. Participávamos das mesmas reuniões de estudo bíblico, trabalhávamos nos mesmos projetos ambiciosos de caridade, contribuíamos para as mesmas discussões teológicas profundas, mas evitávamos qualquer tipo de interação direta que pudesse comprometer nossa cura individual ou criar constrangimento para os outros membros. Ambos estávamos completamente focados em nossas respectivas jornadas de crescimento espiritual e emocional. Eu continuava descobrindo aspectos surpreendentes de quem era como filha amada de Deus, explorando dons espirituais e talentos naturais que nem sabia que possuía. Gabriel estava aprendendo a viver sem o peso esmagador da culpa autocondenatória, encontrando uma identidade completamente nova em Cristo, ao invés de definir-se pelos fracassos devastadores do passado. O ambiente do grupo era de aceitação total e graça abundante. Ninguém nos julgava pelo passado complicado, ninguém fazia perguntas invasivas ou comentários inconvenientes. Éramos simplesmente 2 jovens cristãos em processo de santificação, como todos os outros membros do grupo, cada um com suas próprias batalhas espirituais e vitórias a serem celebradas. Foi durante um projeto particularmente ambicioso de construção de uma nova ala na creche comunitária que a necessidade urgente de colaboração profissional nos forçou a conversar diretamente pela primeira vez em mais de um ano. Eu havia desenhado plantas arquitetônicas extremamente detalhadas para ampliar significativamente o espaço de recreação das crianças, mas precisava desesperadamente de cálculos estruturais precisos e confiáveis para garantir a segurança total da construção. O projeto era complexo porque envolvia uma ampliação que se conectaria ao prédio existente, exigindo conhecimento técnico sobre como integrar estruturas novas com fundações antigas. Além disso, o orçamento era limitado, o que significava que precisávamos encontrar soluções criativas que fossem seguras, funcionais e economicamente viáveis. Gabriel era inquestionavelmente a pessoa mais qualificada no grupo para realizar esse trabalho técnico complexo. Sua experiência em engenharia estrutural, combinada com seu conhecimento sobre construção sustentável que havíamos desenvolvido juntos na faculdade, o tornava o candidato ideal para o projeto. Camila, nossa coordenadora sábia e sensível, sugeriu naturalmente que trabalhássemos juntos, mas deixou absolutamente claro que a decisão final era nossa e que respeitaria qualquer escolha que fizéssemos. Após uma noite inteira de oração silenciosa e busca sincera por direção divina, concordei que o bem-estar das crianças da creche era infinitamente mais importante que qualquer desconforto pessoal que eu pudesse sentir. Deus havia colocado aquele projeto em nossas mãos, e seria egoísmo permitir que questões pessoais atrapalhassem algo que beneficiaria dezenas de crianças carentes. As primeiras conversas entre Gabriel e eu foram estritamente técnicas e profissionais, conduzidas sempre na presença de outros membros do grupo. Discutíamos especificações detalhadas de materiais de construção, cargas estruturais que seriam suportadas, tipos específicos de fundações necessárias para o solo particular daquela região. Falávamos sobre cronogramas de construção, fornecedores confiáveis e como maximizar cada real do orçamento apertado. Gabriel analisava minhas plantas arquitetônicas com a competência técnica impressionante de sempre, fazendo sugestões precisas e inovadoras que melhoravam simultaneamente a segurança, a funcionalidade e a beleza estética do projeto. Suas observações revelavam um olhar experiente que conseguia visualizar o resultado final muito antes da primeira pá de terra ser movida. Conforme trabalhávamos juntos nas tardes ensolaradas de sábado, sempre cercados por outros voluntários animados,
começamos a perceber algo surpreendente. Mantínhamos exatamente a mesma sintonia profissional excepcional de anos atrás. Nossas habilidades complementares ainda se encaixavam perfeitamente, criando soluções arquitetônicas inovadoras e eficientes que nem eu nem ele conseguiríamos desenvolver trabalhando individualmente. Era como andar de bicicleta depois de anos parada na garagem. Uma vez aprendido, o corpo e a mente nunca esquecem completamente. Mas agora havia algo fundamentalmente diferente em nossa colaboração. Onde antes existia paixão romântica intensa misturada ao trabalho, agora havia um respeito mútuo maduro e um propósito compartilhado muito maior que qualquer interesse pessoal. Estávamos servindo a Deus através de nossos talentos naturais, não construindo castelos pessoais no ar ou alimentando egos profissionais. Cada decisão técnica era tomada pensando no impacto que teria na vida das crianças, que usariam aquele espaço. Cada escolha de material considerava não apenas custo e qualidade, mas também como contribuiria para criar um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento infantil. Um sábado particularmente quente, após uma reunião especialmente intensa do grupo onde Pastor Ricardo havia falado de forma eloquente sobre a diferença crucial entre arrependimento genuíno e remorso autodestrutivo, Gabriel pediu hesitantemente para conversar comigo em particular. Meu coração disparou imediatamente, mas após uma oração rápida pedindo sabedoria e proteção, concordei com a conversa. Caminhamos lentamente até o banco de madeira do jardim da igreja, um local tranquilo e sombreado onde muitas conversas importantes e transformadoras haviam acontecido ao longo dos anos. Era um espaço que respirava paz e segurança, cercado por flores cuidadosamente cultivadas pelos membros mais idosos da congregação. O sol da tarde filtrava suavemente através das folhas da amendoeira centenária, criando padrões delicados de luz e sombra que dançavam suavemente ao ritmo da brisa vespertina. Gabriel respirou fundo várias vezes antes de começar a falar, como alguém se preparando mental e espiritualmente para mergulhar em águas emocionais profundas e potencialmente perigosas. Ele começou falando com uma honestidade brutal e admirável sobre tudo o que havia acontecido naquela noite fatídica, que mudou nossas vidas para sempre. Não tentou se justificar de forma alguma, não minimizou a gravidade de seus erros, não transferiu responsabilidade para as circunstâncias ou outras pessoas. Assumiu completamente a responsabilidade por suas escolhas destrutivas, explicando como havia descoberto através de terapia e direcionamento espiritual que a pressão dos amigos e o álcool não eram desculpas válidas. Eram fatores que revelaram fraquezas profundas de caráter que ele nem sabia que possuía até serem testadas naquela situação extrema. Gabriel falou sobre como havia passado meses em terapia, explorando as raízes de sua insegurança, sua necessidade de aprovação masculina e sua incapacidade de resistir à pressão dos pares quando estava em estado vulnerável. Ele pediu perdão não apenas pelo ato específico de infidelidade na despedida de solteiro, mas por todas as ondas devastadoras de consequências que suas ações egoístas haviam gerado, como pedras pesadas atiradas num lago anteriormente calmo. Pelo sonho de casamento dos contos de fadas que eu havia cultivado cuidadosamente desde criança e que foi brutalmente destruído em uma única noite. Gabriel pediu perdão pela dor emocional indescritível que eu carreguei durante meses solitários, pelas noites insones chorando até não ter mais lágrimas, pela depressão profunda que quase me destruiu completamente. Pelas dívidas financeiras substanciais que tive que assumir sozinha, o vestido sob medida, o buffet, a decoração, tudo perdido por causa de suas escolhas irresponsáveis. Pediu perdão pela humilhação pública devastadora de ter que explicar o cancelamento do casamento para centenas de pessoas, parentes que haviam viajado longas distâncias, amigos que haviam reservado o fim de semana, colegas de trabalho que estavam esperando a celebração. Cada telefonema foi uma nova facada no coração. Mas foi quando Gabriel pediu perdão por ter me forçado a questionar meu valor como mulher que as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ele havia entendido que sua traição não apenas quebrou minha confiança nele, mas plantou sementes venenosas de dúvida sobre minha própria adequação, atratividade e capacidade de manter um relacionamento. Pediu perdão por ter roubado minha inocência sobre a natureza humana, por ter me forçado a descobrir de forma traumática que pessoas que amamos profundamente são capazes de nos machucar de formas inimagináveis, por ter destruído minha capacidade de confiar plenamente, uma cicatriz emocional que poderia afetar todos os relacionamentos futuros.
Cada pedido de perdão era específico, detalhado, demonstrando claramente que Gabriel havia investido tempo significativo, refletindo profundamente sobre o impacto completo de suas ações. Não eram desculpas genéricas ou palavras vazias. Eram confissões precisas nascidas de um exame de consciência genuíno e doloroso. Ouvi em silêncio respeitoso, sentindo uma mistura extremamente complexa de emoções que havia aprendido a processar através da oração constante, estudo bíblico regular e conversas honestas com mentores espirituais maduros. Quando Gabriel terminou sua confissão, com lágrimas sinceras escorrendo pelo rosto bronzeado pelo sol, respondi com uma maturidade espiritual que surpreendeu até mesmo a mim. Disse calmamente que já havia perdoado completamente, não porque ele merecia esse perdão ou havia conquistado através de mudanças comportamentais, mas por minha própria libertação espiritual e obediência clara ao comando explícito de Cristo sobre perdoar como fomos perdoados. Expliquei como havia descoberto através de experiência pessoal dolorosa que guardar amargura era como tomar veneno diariamente, esperando que outra pessoa morresse. Só estava me envenenando e destruindo por dentro. Reconheci honestamente que ele também estava sofrendo profundamente as consequências naturais e inevitáveis de suas escolhas destrutivas. A perda do emprego, a luta contra o alcoolismo, a depressão debilitante, o isolamento social, tudo isso era resultado direto de decisões que ele havia tomado. Não sentia satisfação vendo seu sofrimento, mas reconhecia que era parte necessária de seu processo de crescimento e mudança. Mais importante ainda, testemunhei que via transformação genuína e substancial em sua vida atual. Não era fingimento manipulativo ou performance temporária para impressionar. Era mudança real, profunda, duradoura, produzida pelo poder regenerador autêntico do Evangelho. Gabriel não era mais o mesmo homem que havia me traído de forma tão devastadora. Aquela conversa transformadora foi um divisor de águas definitivo em nosso processo individual e coletivo de cura emocional e espiritual. Nas semanas seguintes, começamos a interagir mais naturalmente e confortavelmente durante as atividades regulares do grupo. Não havia pressão romântica, expectativas futuras ou agenda escondida além de uma amizade cautelosa que se reconstruía sobre fundamentos completamente novos e sólidos. Era uma amizade baseada na fé compartilhada em Cristo, no crescimento espiritual mútuo, no serviço conjunto ao reino de Deus e no respeito pela jornada de cura que cada um estava percorrendo. Descobrimos gradualmente que conseguíamos trabalhar juntos sem ressentimento, conversar sobre diversos assuntos além de arquitetura e engenharia, e até mesmo rir juntos ocasionalmente sem sentir culpa ou constrangimento. Conforme os meses passavam lentamente, mas consistentemente, ambos começamos a perceber algo que não ousávamos admitir nem para nós mesmos, quanto mais discutir abertamente. Os sentimentos românticos antigos nunca haviam realmente desaparecido por completo. Haviam sido cuidadosamente enterrados sob camadas espessas e protetoras de dor, culpa, decepção, mágoa e mecanismos de defesa emocional. Mas a transformação espiritual contínua estava gradualmente removendo essas camadas defensivas e revelando que o amor genuíno, não apenas atração física ou compatibilidade superficial, havia resistido milagrosamente à tempestade devastadora. Era uma descoberta simultânea assustadora e esperançosa. Este não era o mesmo amor ingênuo e imaturo baseado apenas em compatibilidade profissional e atração física intensa. Era um amor maduro, testado severamente pelo fogo do sofrimento, purificado pela adversidade extrema e fundamentado solidamente em valores eternos, ao invés de emoções flutuantes. Era amor que escolhia deliberadamente permanecer mesmo quando os sentimentos flutuavam, que se comprometia com o crescimento mútuo a longo prazo, que colocava conscientemente o reino de Deus e sua vontade acima de interesses pessoais imediatos. Era amor transformado pela graça, redimido pelo sangue de Cristo e santificado para propósitos eternos. Foi pastor Ricardo, com sua sabedoria pastoral aguçada e discernimento espiritual desenvolvido através de décadas de ministério, quem primeiro ousou sugerir delicadamente que considerássemos a possibilidade de reconstruir o relacionamento, mas de forma completamente nova e revolucionária. Durante uma sessão particular de aconselhamento comigo, ele mencionou cuidadosamente que havia observado nossa interação durante vários meses e via sinais claros de que Deus poderia estar preparando algo especial e redentor em nossas vidas.
Suas palavras eram escolhidas com extremo cuidado, evitando qualquer pressão ou manipulação. Pastor Ricardo enfatizou repetidamente que não deveria ser uma continuação nostálgica do que havíamos perdido, como se pudéssemos simplesmente retomar de onde paramos antes da tragédia. Seria algo completamente novo nascido de nossas identidades totalmente transformadas em Cristo, um relacionamento construído sobre o fundamento rochoso da fé, compartilhada e propósito eterno comum. A sugestão me assustou profundamente inicialmente. Havia trabalhado tão intensamente para curar meu coração despedaçado e encontrar identidade completa e satisfatória em Cristo, que a ideia de me tornar emocionalmente vulnerável novamente ao mesmo homem que havia me machucado de forma tão brutal parecia arriscada demais, quase masoquista. Mas Pastor Ricardo, com a paciência de um pai amoroso, me encorajou a orar seriamente sobre a possibilidade durante várias semanas, pedindo sinceramente a direção clara de Deus, sem pressão de tempo ou expectativas específicas. Ele lembrou que Deus é especialista em redenção impossível e que minha história poderia se tornar um testemunho poderoso para outras pessoas enfrentando situações similares. Durante semanas inteiras, lutei intensamente em oração com essa possibilidade aterrorizante e esperançosa. Conversava longamente com Camila, que havia se tornado minha mentora espiritual e conselheira de confiança, e ela me ajudava pacientemente a distinguir entre sabedoria divina genuína e emoções humanas confusas que poderiam me levar em direções erradas. Camila nunca me pressionou em nenhuma direção específica, mas me fez perguntas penetrantes que me forçaram a examinar honestamente meus motivos, medos, esperanças e a condição real do meu coração. Gradualmente, através de muito jejum, oração e busca nas Escrituras, comecei a sentir uma paz inexplicável e sobrenatural sobre explorar cuidadosamente essa possibilidade, com extremas salvaguardas e supervisão pastoral rigorosa. Quando finalmente me armei de coragem para conversar com Gabriel sobre o assunto delicado, descobri que ele havia passado por um processo similar de oração intensa, busca por direção divina e aconselhamento pastoral. Ambos sentíamos que Deus poderia estar nos oferecendo uma segunda chance rara e preciosa, mas sabíamos que seria absolutamente necessário fazer tudo de forma completamente diferente desta vez. O processo de reconstrução foi extremamente lento, cuidadoso e supervisionado. Começamos namorando novamente sob a orientação espiritual constante de Pastor Ricardo e Camila, que se tornaram nossos mentores oficiais de relacionamento. Participamos de sessões semanais de aconselhamento pré-matrimonial durante 8 meses inteiros, trabalhando profundamente questões complexas de confiança, comunicação, expectativas realistas, finanças, sexualidade e, principalmente, construindo um relacionamento com Cristo como fundamento absoluto e inegociável. Estabelecemos limites claros e compromissos específicos que foram escritos e assinados como um contrato de relacionamento. Gabriel se comprometeu com transparência total e verificável, senhas de celular compartilhadas, localização sempre disponível através de aplicativo, prestação de contas regular e detalhada com Pastor Ricardo sobre tentações, lutas e áreas de vulnerabilidade. Eu me comprometi a comunicar abertamente sempre que sentia insegurança, medo ou desconfiança, ao invés de guardar sentimentos negativos que poderiam fermentar e explodir posteriormente. Ambos nos comprometemos com celibato total até o casamento, encontros sempre em locais públicos ou na presença de outras pessoas, e submissão completa às orientações de nossos mentores espirituais. Nosso namoro reconstituído incluía encontros regulares obrigatórios com o casal de mentores, devocionais diários juntos via chamada de vídeo, serviço conjunto semanal na igreja, e muito tempo investido conhecendo um ao outro como pessoas completamente transformadas. Era como conhecer alguém totalmente novo que, por coincidência, tinha o mesmo rosto de alguém importante do passado. O pedido de casamento aconteceu exatamente 2 anos após nosso reencontro transformador na igreja, no mesmo local carregado de significado, onde havíamos nos conhecido originalmente na faculdade. O auditório onde assistimos àquela primeira palestra sobre construção verde que mudou nossas vidas. Gabriel havia secretamente organizado uma nova palestra sobre sustentabilidade e arquitetura cristã, convidando-me como palestrante principal para falar sobre como a fé havia revolucionado completamente minha visão profissional. Preparei uma apresentação detalhada sobre construir espaços que honrassem a Deus e servissem às pessoas necessitadas.
Após minha apresentação emocionada sobre como havia descoberto que a arquitetura podia ser ministério quando orientada pelos valores do reino de Deus, Gabriel subiu ao palco com permissão prévia dos organizadores. Desta vez, não havia o nervosismo desesperado e a ansiedade de Orlando. Havia uma confiança serena nascida da certeza absoluta de estar seguindo fielmente a vontade revelada de Deus. Gabriel falou eloquentemente para a plateia de mais de 300 pessoas sobre como Deus havia reconstruído milagrosamente não apenas nossas vidas individuais devastadas, mas o amor que compartilhávamos. Contou nosso testemunho completo e detalhado: a traição brutal, a separação dolorosa, a conversão individual de ambos, o longo processo de perdão e restauração supervisionada. Muitas pessoas na plateia choravam abertamente ao ouvir como Deus pode redimir até mesmo as situações mais impossíveis e desesperadoras. Quando Gabriel ajoelhou e pediu minha mão novamente, não foi repetição nostálgica de um momento romântico anterior. Foi a celebração pública de um milagre absoluto de redenção que só Deus poderia realizar através de sua graça soberana. O anel era completamente diferente também. Mais simples esteticamente, mas infinitamente mais significativo espiritualmente. Tinha uma inscrição interna que dizia Efésios 2:10, versículos sobre sermos criação especial de Deus para boas obras que Ele preparou de antemão para andarmos nelas. O casamento foi celebrado na igreja onde nos reencontramos, oficiado por pastor Ricardo, que havia testemunhado cada passo de nossa jornada Miraculous de restauração. Foi uma cerimônia simples, mas profundamente significativa espiritualmente. Ao invés de ostentação cara para impressionar convidados, optamos por uma celebração focada exclusivamente no significado espiritual eterno do compromisso que estávamos assumindo. Nossos votos matrimoniais foram testemunhos públicos detalhados de como Deus havia restaurado o absolutamente impossível. Prometemos amar com o amor sobrenatural de Cristo, perdoar continuamente como havíamos sido perdoados, e construir um lar que glorificasse exclusivamente a Deus. Muitos dos presentes choraram, pois conheciam toda a nossa história dolorosa e estavam testemunhando um verdadeiro milagre de restauração divina. Hoje, 15 anos após aquela noite que quase destruiu nossas vidas para sempre, Gabriel e eu somos reconhecidos nacionalmente não apenas por nossa excelência profissional, mas principalmente por nosso testemunho poderoso de restauração sobrenatural que desafia toda a lógica humana. Nosso ministério de palestras impacta milhares de pessoas anualmente. E sabe qual é a maior verdade que descobrimos? O vazio que eu sentia mesmo tendo tudo, sonhos, relacionamento, futuro garantido, era porque havia um espaço no meu coração que só Jesus poderia preencher completamente. Quando Ele entrou na minha vida, não apenas curou a dor da traição, Ele me mostrou que eu havia sido criada para algo muito maior que minha própria felicidade. Se você está ouvindo esta história e sente esse mesmo vazio, não importa quantas conquistas tenha, Jesus está esperando para preencher esse espaço em você também. Ele não apenas quer restaurar o que foi quebrado, Ele quer te dar uma vida abundante além de qualquer sonho que você já teve. A pergunta é, você está pronto para entregar sua vida para Ele? Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.